Boa tarde, podemos nos sentar. Boa tarde, desembargador Nelson. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus prezados colegas de Tribunal Marítimo. Boa tarde. Bom, então vamos dar início ao a nossa sessão. Declaro aberta a sessão do dia 16 de setembro em votação, sessão acostumado. Acabou de chegar o desembargador Átila. Então vamos votar a ata da sessão do dia 13 de agosto. Sessão plena. Não havendo comentários, aprovada a ata. Eu participo aqui que eu deferi um pedido de retirado de pauta do 6º julgamento, que é o 33.980 de 2020. Então, na verdade, teremos 7 julgamentos hoje. Palavra com o senhor secretário para a condução da pauta. Ele tinha outro julgamento, às 2 horas da tarde. Deferido. Tribunal Marítimo, Tribunal Pleno, sessão 7886. Julgamento do processo 30.830 de 2016, envolvendo a plataforma Alpha Star do Panamá. Relator, desembargador Sérgio de Moura. Revisor, desembargador Fernando Alves Ladeiras. A autoria da Procuradora Especial da Marinha, representados Pedro Batista dos Santos, por seus advogados, e Adiel Vieira de Melo, também por seus advogados. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, em 18 de maio de 2015, a plataforma Alpha Star encontrava-se posicionada em DP, posicionamento dinâmico, na Bacia de Santos, coordenadas latitude e longitude tais. Por volta das 17 horas e 45 minutos, foi iniciada na sacaria da plataforma uma separação e inspeção de 19 bags de cloreto de potássio, no intuito de passar para o rebocador TS Marrento, classificado para atividade de transporte de carga em área de navegação de apoio marítimo, medindo 29 metros de comprimento, 242 toneladas de arqueação bruta, sob o comando do mestre de cabotagem Pedro Batista dos Santos, que transportaria a carga para a plataforma NS-47, West Telos. Aproximadamente às 18 horas e 10 minutos, durante a realização do assentamento do bag no convés do rebocador, houve um alto swell de 2,8 metros que balançou o rebocador e fez o bag assentar no espalha-cabo. O espalha-cabo dos rebocadores é aquela lateral mais bojuda, com uma variação relativamente alta entre a boca extrema e a boca moldada. Fez o bag assentar no espalha-cabo do rebocador, tirando a tensão da lingada nas alças. Logo após, ao baixar o swell, a embarcação desceu, ocorrendo uma tensão brusca, provocando o rompimento da alça do bag, que caiu no mar com sua carga composta de 30 sacos de 25 kg de cloreto de potássio, havendo a perda total da carga. Os depoimentos do comandante e do guindasteiro estão disponibilizados no relatório. Segundo o laudo de exame pericial, as folhas 9 e 13, os peritos observaram que no momento do acidente, as condições meteorológicas na área eram de céu meio encoberto, vento fresco, variando entre 16 e 20 nós, soprando na direção oeste-sudeste, mar força 5 da escala Belfort, com vagas de 2,8 metros. Ressaltaram assim que as condições ambientais contribuíram, e de forma significativa, para o fato.
Ademais, a perícia constatou que no momento do sinistro as embarcações estavam operando a curta distância, variando entre 10 a 15 metros em função do comprimento da lança do guindaste, aumentando consideravelmente o risco de ocorrência de acidente. E que a operação de transferência de carga de uma embarcação de pequeno porte para a plataforma, sob condições adversas de mar, exige bom planejamento e cuidadoso acompanhamento da faina para controlar a posição da embarcação, que não é equipada... Um instante, por favor. Sim, que não é equipada com posicionamento dinâmico. A embarcação de pequeno porte, o supridor, não tem posicionamento dinâmico. Quem tem o posicionamento dinâmico e se mantinha posicionado dessa maneira era a plataforma Alpha Star. Nesse sentido, os peritos concluíram que a causa determinante do fato da navegação deveu-se à falha de operação no manuseio da carga que seria colocada no convés do rebocador, pois não foram avaliadas as condições meteorológicas adversas para a operação de carga a ser colocada em rebocador de pequenas dimensões. O encarregado do inquérito, em relatório, asseverou que, de acordo com o relatório de incidente com movimentação de carga emitido pela armadora da plataforma, o bag de carga foi fabricado em 19 de março de 2015 e estava com menos de 50 dias de uso, e não apresentava, aparentemente, avarias ou desgastes. Conforme esse relatório, a capacidade do bag é de 1.500 kg e a carga em uso no momento do acidente era a metade disso. Desta forma, não há indicações de excesso de peso no bag para a ocorrência do acidente. Além disso, conforme a última inspeção da Sociedade Classificadora ABS, efetuada em 2 de julho de 2014, os guindastes da plataforma operavam em condições satisfatórias. Salientou ainda o encarregado que os fatores, segundo os depoimentos prestados pelo operador de guindaste da plataforma e pelo comandante do rebocador, estavam dentro dos parâmetros estabelecidos, com ressalvas apenas ao estado de mar e da corrente, que dificultava a manobra do rebocador. Nestes termos, aduziu que, considerando os dados climáticos contidos no diário de navegação da plataforma e os parâmetros estabelecidos para a realização da operação, teoricamente as condições ambientais atendiam à execução da faina. Todavia, na prática, ficou evidenciado que não. Dessa forma, houve a contribuição das condições ambientais para a ocorrência do acidente. Observou ainda o encarregado do inquérito que o operador de guindaste e o comandante do rebocador possuíam comunicação direta entre eles. O guindasteiro tinha observação privilegiada da operação. No entanto, estes executores diretos da movimentação e recepção da carga falharam em suas manobras por não assessorarem o comando da unidade plataforma sobre a real condição ambiental naquele momento, assumindo conjuntamente os riscos da execução da operação em condições adversas. Conforme declarou o comandante do rebocador, na sua manobra de aproximação, verificou que a força da corrente o impedia de manter o TS Marrento em posição segura, quando solicitou ao guindasteiro da plataforma para que aguardasse um pouco o início da movimentação de carga para melhor posicionar a embarcação em relação à plataforma. Consta, porém, que este comandante não lembrava da confirmação pelo guindasteiro do recebimento dessa mensagem enviada, quando ainda ressaltou que as comunicações em VHF entre as partes estavam boas desde o início da operação. Também declarou que, mesmo não tendo tal retorno, iniciou o reposicionamento do rebocador quando percebeu, ainda durante essa movimentação, que a carga havia caído no mar. Por todo o exposto, o encarregado do inquérito responsabilizou pelo evento o operador do guindaste e o comandante do rebocador, pois falharam na coordenação da manobra de movimentação de carga, tanto na troca de informações como na falta de prontos entre eles para o início da faina. Notificados, o comandante do rebocador absteve-se de apresentar defesa prévia e o guindasteiro a apresentou de própria autoria, atribuindo às condições de mar a causa determinante do fato da navegação e requerendo exoneração de sua responsabilidade por ter agido com diligência e prudência.
A douta Procuradoria Especial da Marinha entendeu que assiste razão ao encarregado do inquérito e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida por unanimidade a representação, os representados que não constam do rol de culpados desse tribunal, o segundo foi citado pessoalmente e apresentou defesa através de ilustre advogado legalmente estabelecido, requerendo a impugnação do laudo pericial e do relatório do encarregado do inquérito, a rejeição e arquivamento da representação por se tratar de fato do mar e não fato de navegação, a gratuidade de justiça e a isenção de custas e despesas processuais, juntando declaração de pobreza, deferida pela então desembargadora relatora, a exculpabilidade do representado por ter agido dentro do dever legal e não ter dado causa ao evento, e a produção de todas as provas em direito admitidas, protestando pela juntada posterior de documentos, a oitiva de testemunhas e prova pericial. O primeiro representado foi citado pessoalmente e apresentou defesa através de ilustre advogado, legalmente estabelecido, requerendo a improcedência da representação ou a indeterminação da origem do fato da navegação em função das condições meteorológicas, e pugnando pela produção de provas admitidas em direito, requerendo desde logo a apresentação de cópia do diário do TS Marrento, onde está registrada a ocorrência do dia 18 de maio de 2015 e a intimação do imediato Aguinaldo Vicente Silva, do TS Marrento, na mesma data, deferidos esses dois últimos pedidos pela então desembargadora relatora. Aberta a instrução, em provas, a PEN louvou-se nas provas dos autos. A defesa do primeiro representado inquiriu a testemunha Ramon Amâncio da Silva, marinheiro de Convés, cujo conteúdo foi conhecido pela PEN, e os representados deixaram decorrer o prazo para conhecê-lo. Encerrada a instrução, em razões finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e os representados deixaram decorrer o prazo para apresentação das razões finais sem se manifestarem. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, o mestre de cabotagem Pedro Batista dos Santos, comandante da embarcação TS Marrento, foi negligente, eis que agiu com desatenção na coordenação da manobra de movimentação da carga, pois não foram avaliadas as condições meteorológicas adversas para a operação da carga, colocando em risco a segurança da navegação e as fazendas de bordo, culminando na queda da carga na água. O senhor Adiel Vieira de Melo, operador de guindaste da plataforma Alpha Star, agiu com negligência e imprudência na coordenação da manobra de movimentação de carga e por deixar de tomar as devidas precauções de segurança ao movimentar a carga para o rebocador, fatores que contribuíram para o fato da navegação em análise. Os representados apresentaram defesas autônomas subscritas por diferentes advogados, mas ambas sustentaram basicamente a tese de fortuna do mar. Ocorre que, no caso em exame, a própria acusação da PEN alega que as condições meteorológicas se tornaram adversas e que contribuíram significativamente para que o incidente ocorresse. No entanto, este é justamente o cerne da acusação, ou seja, o fato da operação de transbordo de carga não ter sido abortado, mesmo após as condições terem se tornado adversas, situação que não foi impugnada em defesa pelos representados. Deste modo, esta Procuradoria reitera o pedido de condenação dos representados, com fulcro no artigo 15, a linha E da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator para apresentar suas conclusões. A folha 29, no relatório de embarcação nacional, verifica-se que o TS Marrento tem 29 metros de comprimento, 9,60 de boca, licenciado para atividade ou serviço, rebocador e empurrador, área de navegação, apoio portuário e apoio marítimo e equipamentos de comunicação VHS com Digital Selective Call, DSC. Operando a cerca de 150 milhas da costa com essas dimensões, sem posicionamento dinâmico, deveria estar limitada a prontidão, o stand-by, e eventual busca e resgate, SAR,
e não operar com transferência de carga devido à sua limitada área de carga no convés principal e baixo espalha-cabo. Em documento, a folha 30, ele é mencionado como mooring vessel, em tradução livre, embarcação para apoio a atracações. A PEN identificou como infração a ausência de uma estação de radiotelefonia em HF na licença de estação rádio que o habilitasse a operar na área em que ocorreu o fato, como prescrito em Norman para embarcação com AB menor que 300. Ou seja, a proprietária, Transchip, disponibilizou uma embarcação que deve ter atendido aos requisitos de uma licitação ou de uma contratação, e neste edital reside a causa raiz do problema, que permitiu tal embarcação a tal operação em tal área, região, mas nenhuma empresa foi incluída no polo passivo e nenhum edital foi disponibilizado para análise. Ambos, comandante e guindasteiro, poderiam ter recusado a manobra, e isso faz assistir razão à Procuradoria Especial da Marinha, mas estariam sob o risco de represálias de suas empresas. Entretanto, o acima exposto é atenuante a ser considerado. É como concluo. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, acompanho o eminente desembargador relator. Palavra aberta para a discussão. Eventualmente aparece um outro caso aqui no tribunal em que as empresas não são representadas. Fazendo bem curto mesmo o comentário, né? É algo que poderia ser considerado em próximos inquéritos e próximas representações, a inclusão das pessoas jurídicas também. Só queria lembrar que para essa plataforma era sob responsabilidade da Petrobras, né? Pois é, existe um manual de transferência entre embarcações de apoio de carga entre embarcações de apoio marítimo e as plataformas que dizem quais são os procedimentos a serem cumpridos. Nesse manual, com certeza, deve constar quais são os parâmetros operacionais de vento e estado do mar para realizar a manobra. E foram atendidos. Pois é, estava dentro do limite. Estava dentro do limite. Concordo que o comandante podia recusar e o guindasteiro também, mas aí entra essa atenuante, né? Se estava dentro do limite e se ocorreu o acidente, aí a gente pode, com certeza, tem parcela de contribuição aí nas condições meteorológicas, né? Que estavam dentro do limite e mesmo assim aconteceu o acidente. O problema é que Vossa Excelência mencionou o que eu considero a causa raiz principal, que é exatamente a documentação feita pelas empresas que permitiram que uma embarcação dessa operasse. Na verdade, essa embarcação sequer poderia estar operando com essa plataforma. Isso é o meu entender, é o meu convencimento, né? Poderíamos estar aqui julgando também tanto a Petrobras como a empresa armadora da Alphastar. Encerrada a discussão, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, queda na água de carga içada da plataforma Alphastar, na Bacia de Santos, a cerca de 150 milhas náuticas ao sul da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, com perda total da carga, mas sem acidentes pessoais nem poluição hídrica. Quanto à causa determinante, falha de operação no manuseio da carga que seria colocada no convés do rebocador. Decisão: julgar procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando as circunstâncias e consequências atenuantes e agravantes relatados sobre o fato da navegação, tipificado no artigo 15, a linha E da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrente das condutas negligente do mestre de cabotagem Pedro Batista dos Santos, comandante da embarcação TS Marrento, e negligente
imprudente e imprudente, de Adiel Vieira de Melo, operador de guindaste da plataforma AlphaStar, condená-los à pena de repreensão, conforme o artigo 121, inciso 1 da referida lei. Gratuidade de justiça como requerido pelos patronos dos representados. Outras medidas: oficiar a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro para que diligencie a respeito da infração cometida pela empresa Transship Transportes Marítimos Limitada, proprietária do rebocador TS Marrento, ao artigo 23, inciso 8 do Relesta, pois constatou-se que, na ocasião do fato, a embarcação não possuía uma estação de radiotelefonia em HF na licença de estação rádio, que o habilitasse a operar na área da ocorrência, como previsto na Norman 01, item 0432, para embarcação com arqueação bruta menor que 300. É o voto. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras para apresentar seu voto. Com relator, excelência. Obrigado. Como voto os demais desembargadores? De acordo. De acordo. Então decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Publicação no voto no processo 30.830 de 2016. Decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado à pena de repreensão, assim como o segundo representado também à pena de repreensão sem custas e outras medidas nos termos do voto do desembargador relator. Processo número 31.391 de 2017, da relatoria do desembargador Sérgio de Moura, revisor desembargador Fernando Alves Ladeiras, de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, sendo a representada a AGS Fretes Marítimos LTDA por seus advogados. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Só um instante, por favor, senhor presidente. Estou confirmando, 31.391 o processo. Isso. Perfeito. No dia 6 de agosto de 2016, o navio Concórdia, de propriedade de AGS Fretes Marítimos, suspendeu do porto de Recife, Pernambuco, com destino ao arquipélago Fernando de Noronha. No dia seguinte, 7 de agosto de 2016, por volta das 20 horas, o eixo propulsor do navio quebrou na altura da gacheta, fazendo com que a embarcação ficasse à deriva e provocando o embarque de água pela tubulação do eixo para a praça de máquinas. Para conter o embarque de água, foi realizado tamponamento, escoramento e esgotamento da água da praça de máquinas. Para conter, em seguida, a geração de energia foi transferida para o motor auxiliar. O motor principal foi desligado. Após conter o alagamento com a bomba de esgoto elétrica, centrífuga, e restabelecido o serviço de quarto na praça de máquinas, o comandante do navio fez contato com a empresa AGS, proprietária do navio, e solicitou apoio de reboque, pois o navio se encontrava à deriva. Após 5 dias à deriva, outra embarcação chegou para iniciar o reboque do Concórdia para Natal, Rio Grande do Norte. Não houve vítimas nem poluição. Para os peritos, a causa determinante da avaria de máquinas foi a fadiga do material do eixo propulsor causada por falha na manutenção preventiva, pois no momento da substituição do MCP, por um de maior potência, não foram verificados nem dimensionados os acessórios a ele ligados, eixo e reversora, para a propulsão da embarcação, resultando na quebra do eixo.
O encarregado do inquérito, em relatório, ressaltou que o problema ocorrido no eixo foi provocado por fadiga do material, que ocasionou a fratura do metal depois de repetidas aplicações de tensões limite, de um número específico de ciclos, que produziram as falhas na medida em que o esforço era aplicado ao eixo, que essas falhas são previsíveis e poderiam ter sido evitadas caso o proprietário do navio tivesse providenciado um projeto que contemplasse análise do eixo para suportar a nova configuração da propulsão do navio. E apontou como responsável pelo acidente da navegação, por negligência, Antônio Gonçalves dos Santos, proprietário da empresa AGS Fretes Marítimos Limitada, responsável pelo navio e encarregado da manutenção preventiva do navio Concórdia, por não ter realizado análise de resistência do eixo, haja vista que, por ocasião da substituição do MCP por um de maior potência, não verificou nem dimensionou os acessórios ligados ao mesmo, que resultou na fratura do eixo. Em que pesem as conclusões do encarregado, a adouta Procuradoria Especial da Marinha entendeu que a empresa AGS Fretes Marítimos Limitadas merece reprimenda, porquanto foi negligente a não ter realizado análise de resistência do eixo após a substituição do MCP, e a adouta Procuradora sustentará na sequência. Recebida por unanimidade a representada, que não consta do rol de culpados desse tribunal, foi citada por AR e apresentou defesa representada pela sua sócia administradora, Micarla Ariane Dantas dos Santos, através de ilustre advogado legalmente estabelecido, com questão preliminar ao mérito, alegando recebimento de AR por pessoa diversa da representada, impugnada pela PEN, suportada por jurisprudência mais atualizada do STJ, seguida de despacho saneador com a decisão interlocutória da então juíza relatora. Aberta a instrução, em provas a PEN se louvou nas provas dos autos e a representada as apresentou requerendo esclarecimentos técnicos por engenheiro mecânico, caso o veredito não se alinhe com a tese da defesa, que o laudo não apontou a real causa que levou ao rompimento do eixo, o que foi deferido pela então juíza relatora, nomeando engenheiro naval e intimando a informar aceitação e honorários, ao que a defesa da representada desistiu da produção de provas deferida pela relatora. Encerrada a instrução, em razões finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e a representada as apresentou através de sua defesa, requerendo sua absolvição ou atenuação da pena. É o relatório. A palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortez. Senhor presidente, senhores desembargadores, a empresa AGS Fretes Marítimos Limitada, proprietária do navio Concórdia, foi negligente por não ter realizado análise da resistência do eixo após a substituição do MCP por um de maior potência, não verificando nem dimensionando os acessórios ligados ao mesmo, o que resultou na fratura do eixo e deriva da embarcação por 5 dias, gerando inegável exposição a risco das vidas e fazendas de bordo, bem como do tráfico aquaviário. A defesa da representada sustentou em síntese que a causa determinante da fratura do eixo não foi apurada com precisão. O fundamento da tese defensiva da representada foi o uso da expressão "levam a crer" no laudo pericial. Em que pese tal expressão possa, de fato, indicar dúvida, fato é que foi uma referência isolada, e as provas dos autos confirmam que a quebra do eixo propulsor do navio Concórdia foi ocasionada pela fadiga do material causada pela falha na manutenção preventiva da embarcação. Ademais, não produziu a representada nenhuma prova em sentido contrário, ou seja, não demonstrou que realizou análise de resistência do eixo quando da substituição do MCP por um de maior potência. O cenário relatado se revela extremamente gravoso, posto que a embarcação Concórdia suspendeu de Pernambuco com destino a Fernando de Noronha, derrota sabidamente extensa e sem possibilidade de suporte durante o percurso, razão pela qual deveria o proprietário ter zelado e se certificado da absoluta aptidão da embarcação para empreender tal navegação. Deste modo, esta Procuradoria reitera o pedido de condenação da representada com fulcro no artigo
14, a linha B, e 15, a linha E da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar suas conclusões. O eixo propulsor do navio quebrou na altura da gacheta, fazendo com que a embarcação ficasse à deriva e provocando o embarque de água pela tubulação do eixo para a praça de máquinas, durante navegação em alto mar, deixando-a à deriva por 5 dias, expondo a risco as vidas e fazendas de bordo, bem como o tráfego aquaviário. Houve risco de naufrágio por água aberta e de emborcamento por condições de mar, pois nesses 5 dias não haveria como aproar ao eventual mar grosso ou navegar a capa. A proprietária havia substituído o MCP por um de maior potência, sem realizar análise de resistência do eixo, nem verificar, nem dimensionar os acessórios a ele ligados, eixo e reversora, para a propulsão da embarcação, resultando na quebra, fratura do eixo. A defesa tentou rechaçar a representação da PEN, primeiramente alegando recebimento de AR por pessoa diversa da representada, impugnada pela PEN e suportada pela relatora, e, posteriormente, requerendo esclarecimentos técnicos por engenheiro mecânico, mas desistindo ao receber a cotação dos honorários do engenheiro. Logo, assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar em face da proprietária do navio pela avaria que expôs a risco o tráfego aquaviário, a embarcação, as vidas e fazendas de bordo. É como concluo. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, a princípio, quando fala em fadiga de material, a gente pensa logo em vício oculto, em um caso fortuito. Entretanto, nós estamos falando de mudança de um motor de 198,4 para 522 kW. Então, não é uma pequena alteração, é uma alteração substancial. E do que consta dos autos, foi feita a substituição, colocaram um eixo novo, mas com as mesmas características do antigo. Ou seja, 8 meses depois de ter feito essa troca, a fadiga foi provocada, por quê? Por um excesso de potência na embarcação. Então, acompanho integralmente o eminente desembargador relator. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente, vou pedir um favor para o senhor. Eu pediria que o senhor usasse a estrutura do tribunal, talvez o Antony, o comandante Antony ou o comandante Bonfim, fazer uma estatística sobre essas embarcações que fazem a travessia de Pernambuco, Fernando e Noronha. Essa embarcação aqui do juiz Sérgio afundou em outro processo aqui que está aberto também da relatoria do desembargador Sérgio. Eu estou com um processo também de naufrágio de uma embarcação dessa. Essas embarcações têm dado problema ao longo dos anos, talvez o juiz Ladeiras aqui se lembre desses casos aí. Essas embarcações são motivo de preocupação para a Capitania dos Portos de Pernambuco. Tem que fazer inspeção nessas embarcações antes de suspender para ver como é que está acondicionada e peada a carga a bordo, e mesmo assim tem dado problema ao longo dos anos. Eu acho que a gente vai ter que entrar em algum momento, não sei se é o tipo de embarcação, se ela tem um porte bruto menor do que, as dimensões menores do que sejam adequadas para fazer essa travessia, mas o fato é, rotineiramente essas embarcações têm sido motivo por naufrágio ou outros problemas relacionados à estabilidade. Nesse caso aqui, até um caso, entendeu? Que não é caso de problema de estabilidade, é caso de fratura do eixo, gacheta, essa coisa. A gente vai ter que, no futuro próximo, olhar com mais atenção casos dessas embarcações. Creio que é motivo de preocupação também da PEN e certamente. Não são um, não são dois, são vários casos que têm acontecido. Especialmente a Concórdia, eu estava vendo aqui, ela afundou, né? Afundou agora, isso que eu falei. 4 mortos. 4 vítimas fatais. Bom, ok. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar seu voto.
quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, quebra do eixo propulsor do navio Concórdia e consequente deriva durante navegação do porto de Recife, Pernambuco, com destino ao arquipélago Fernando de Noronha, com danos materiais, mas sem acidentes pessoais nem poluição hídrica. Quanto à causa determinante, fadiga do material do eixo propulsor, causada por falta de análise de resistência do eixo após substituição do MCP por um de maior potência e falta de verificação e de dimensionamento dos acessórios ligados ao MCP. Decisão: julgar procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando as circunstâncias e consequências, atenuantes e agravantes relatados sobre o acidente e o fato da navegação, tipificados nos artigos 14, a linha B, avaria de máquinas, e 15, a linha E, exposição a risco, da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrente da conduta negligente de AGS Fretes Marítimos Limitada, na qualidade de proprietária do navio Concórdia, condená-la às penas de repreensão combinada com multa de 10.000 FIRs, conforme os artigos 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º, 124, incisos 5 e 9 e 127, parágrafo 2º da referida lei. Custas na forma da lei. Palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras, para apresentar seu voto. Com relator, excelência. Obrigado. Como votos os demais desembargadores? De acordo. De acordo. Então decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto do senhor desembargador. Relator Sérgio Moura. Publicação no voto do processo 31.391/2017. Decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão mais multa de 10.000 FI, custas na forma da lei. Processo número 33.908/2020. Desembargador relator Sérgio de Moura. Revisor desembargador Fernando Alves Ladeiras, de autoria da Procuradora Especial da Marinha, sendo os representados Frank César Nogueira e Odair Jesus de Souza por seus advogados. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Trata-se de inquérito da Capitania Fluvial do Tietê, Paraná, para apurar as causas e as responsabilidades do naufrágio do batelão Nogueira 7, com 27,1 metros de comprimento, classificado para atividade de transporte de carga e área de navegação interior, ocorrido no dia 6 de setembro de 2018, aproximadamente às 10 horas, no rio Mogi Guaçu, Guatapará, São Paulo. O marinheiro fluviário auxiliar de máquinas Odair Jesus de Souza, condutor do batelão, afirmou que pela manhã estavam efetuando um carregamento de areia na margem direita do rio. A bordo também estava o marinheiro de máquinas Ricardo Aparecido Romão, tripulante. Repentina e inesperadamente, a extração parou por um tronco sugado pela bomba de extração de areia que impedia o seu funcionamento. Foi então aberta uma comporta para liberar o tronco, porém iniciou-se a entrada desordenada de água a bordo, de maneira que não foi possível controlar a vazão de entrada. Com isso, a embarcação começou a naufragar. O condutor conduziu a embarcação para a margem do rio, onde ocorreu o naufrágio parcial. O batelão permaneceu somente com uma parte da superestrutura para fora da água. Logo após, o condutor e o tripulante pularam na água e saíram a nado para a margem. Como consequência do acidente da navegação, houve danos materiais pela perda da embarcação diante da condição de naufragada e não reflutuada, mas não houve acidentes pessoais nem poluição hídrica. Na análise dos peritos, foi destacado que Odair não se enquadrava na categoria exigida pelo CTS MFC, Marinheiro Fluvial de Convés, que os tripulantes
foram imprudentes ao tentar realizar a desobstrução da entrada da bomba de extração no leito do rio, ao invés de interromper a extração e levar a embarcação ao local seguro onde o serviço pudesse ser realizado, sem expor a embarcação e os próprios tripulantes a risco. Que o fator operacional contribuiu para o acidente da navegação e o que o condutor não atentou para a comporta estar aberta e para a quantidade de água que embarcou, causando o naufrágio. Em laudo pericial indireto, apontaram a imperícia e imprudência do condutor como causa determinante do acidente da navegação, pois não observou os procedimentos de segurança para evitar o embarque de água na embarcação. Na oitiva de Odair, ele declarou que a água entrou pela comporta quando foi aberta para a remoção do tronco e perdeu-se o controle, e que os proprietários já solicitaram o curso de qualificação para aquaviários com a finalidade de ascensão de categoria, não sendo atendidos, razão por estar trabalhando fora de sua categoria. O encarregado do inquérito concluiu em seu relatório que a causa determinante do naufrágio parcial do Batelão foi a imperícia e imprudência de Odair por não estar habilitado na categoria exigida pelo CTS, bem como por não ter observado os procedimentos de segurança para evitar o embarque de água, tornando-se possível responsável direto quando resolveu abrir a comporta no leito do rio, o que ocasionou o embarque desenfreado de água a bordo. E que Odair colocou em perigo sua integridade física e de outrem, o tripulante Ricardo, ao se jogarem da embarcação e nadarem até a margem do rio. E que ficou demonstrada também a imprudência de Frank César Nogueira, proprietário, pois agiu com falta de cautela ou providência na escolha da pessoa quem confiou a condução de sua embarcação. Notificado, Odair apresentou defesa prévia através de ilustre advogado, legalmente estabelecido, requerendo a anulação do inquérito pelo erro material na notificação para a defesa prévia, que categorizou como total o naufrágio parcial, como mencionado diversas vezes no inquérito, e na data do acidente, que na sequência dos acontecimentos do relatório do inquérito é mencionado como sendo dia 8, quando ocorreu no dia 6. A douta Procuradoria Especial da Marinha, em consonância com o encarregado do inquérito, concluiu que Frank deve ser responsabilizado por sua conduta imprudente e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida por unanimidade a representação, os representados que não constam do rol de culpados desse tribunal foram citados por AR e apresentaram defesa conjunta através de ilustre advogado regularmente constituído, com preliminar de mérito e alegando como falhas do inquérito os mesmos erros materiais citados na defesa prévia. Aberta a instrução, em provas a PEN impugnou a questão preliminar ao mérito suscitada pela defesa e louvou-se nas provas dos autos. A desembargadora relatora, em decisão interlocutória, indeferiu a preliminar de nulidade do inquérito em relação às supostas falhas suscitadas pela defesa e os representados deixaram decorrer o prazo sem se manifestar. Encerrada a instrução, em razões finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e os representados deixaram decorrer o prazo sem se manifestar. É o relatório. Obrigado, palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, o representado Frank, proprietário do Batelão Nogueira 7, deve ser responsabilizado diante de sua conduta imprudente, caracterizada por colocá-lo para navegar e ser conduzido por pessoa não habilitada para tal ofício. Agiu o representado com falta de cautela ou providência na escolha da pessoa a quem foi confiada a execução de um serviço, qual seja, condução da embarcação de sua propriedade. O representado Odair, condutor do Batelão, deve ser responsabilizado por imprudência, por ter decidido abrir a comporta do Batelão a despeito de navegar no leito do rio, o que ocasionou o embarque desenfreado de água a bordo e, posteriormente, o naufrágio parcial da embarcação. Faltou ao condutor, ora representado, a precaução exigida na situação que era abrir a comporta em local seguro para as vidas e fazendas de bordo.
Os representados apresentaram defesa conjunta, alegando que a conduta praticada por Odair, condutor do batelão, foi a de praxe para o caso de obstrução da bomba de sucção. No entanto, a defesa não impugnou o cerne da imprudência que foi imputada ao condutor Odair, qual seja, a de não ter aberto a comporta em local seguro, vez que a abertura ocorreu no leito do rio, onde ocorria a navegação e a atividade de extração. No que se refere à ausência de habilitação do condutor, tal fato não é negado pelos defendentes. A defesa tenta justificar que, embora não fosse o condutor formalmente habilitado, ele possuía mais de 30 anos de experiência na atividade, o que afastaria a alegação de imperícia. Ocorre que não assiste razão aos representados, posto que a prova da habilitação para a atividade de conduzir embarcações é verificada mediante a apresentação da devida carteira de habilitação. Neste contexto, não sendo o condutor habilitado, conforme exigido pelo CTS da embarcação, deve ele, que conduziu a embarcação, bem como o proprietário do batelão que o contratou, responderem da forma como requerida na peça inaugural. Deste modo, esta Procuradoria reitera o pedido de condenação dos representados, com fulcro nos artigos 14, a linha A e 15, a linha A da Lei 2180 de 54. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. O proprietário Frank César Nogueira foi imprudente quando agiu com falta de cautela ou providência na escolha do profissional a quem confiou a condução da sua embarcação. O condutor, Odair Jesus de Souza, marinheiro fluvial auxiliar de máquinas, não se enquadrava na categoria exigida pelo CTS de MFC, marinheiro fluvial de convés, e mesmo ciente desta infração, exerceu indevidamente a função. Quando o inesperado ocorreu, um tronco sugado pela bomba de extração de areia, impedindo seu funcionamento, tomou a iniciativa errada, abrindo uma comporta para liberar o tronco, o que permitiu a entrada desordenada de água a bordo, com vazão incontrolável, causando um naufrágio parcial, ao invés de interromper a extração e levar a embarcação ao local seguro, onde o serviço pudesse ser realizado, sem expor a embarcação e os próprios tripulantes a risco, e colocou em perigo sua integridade física e de outrem, o tripulante Ricardo, ao se jogarem da embarcação e nadarem até a margem do rio. Logo, assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar quanto o proprietário e o condutor do batelão por entendê-los responsáveis pelo naufrágio e pela deficiência de equipagem. É como concluo. Palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, acompanho integralmente as conclusões do eminente relator. Inclusive, teve um outro caso em que eu fui relator, anterior a esse, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Ficou preso um tronco na sucção e o sujeito, ao invés de parar a operação, levar para um lugar seguro, fazer a coisa controlada, de abrir as comportas. E alagou a embarcação, a superfície livre com pequena inclinação, a embarcação emborcou ali mesmo, né? Por sorte também não houve mortes. Acompanho integralmente o eminente relator. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar o seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, naufrágio parcial do batelão Nogueira 7, no rio Mogi Guaçu, Guatapará, São Paulo, com danos materiais pela perda da embarcação diante da condição de naufragada e não reflutuada, mas sem acidentes pessoais nem poluição hídrica. Quanto à causa determinante, inobservância dos procedimentos de segurança para evitar o embarque de água.
Decisão: julgar procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando as circunstâncias e consequências, atenuantes e agravantes relatados sobre o acidente e o fato da navegação tipificados nos artigos 14, a linha A, naufrágio, e 15, a linha A, parte final, a deficiência de equipagem da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrentes das condutas negligente e imprudente de Frank César Nogueira, proprietário, e Odair Jesus de Souza, condutor, ambos do batelão Nogueira 7, condená-los às penas de repreensão e multa de 500 UFIR, de acordo com o artigo 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º da referida lei. Custas na forma da lei. Obrigado. A palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras para apresentar seu voto. Com o relator, excelência. Obrigado. Como votos dos demais desembargadores? De acordo. Decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto, senhor desembargador, relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo 33.908 de 2020. Decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade julgar procedente representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando os representados a pena de repreensão e multa de 500 UFIR, custas na forma da lei. Processo número 33.948 de 2020. Desembargador relator Sérgio de Moura, desembargador revisor Átila Lancuri, de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, sendo os representados Guilherme Pablo da Silva Vasconcelos, por seus advogados, e Carlos da Costa Soares Neto Revel. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Trata-se de analisar o acidente da navegação, tipificado no artigo 14, a linha A, da Lei 2180 de 54, ocorrido em 29 de junho de 2019, durante procissão fluvial no Porto Geral de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Extrai-se dos documentos constantes nos autos que o condutor da embarcação Adventure Tour 3, o MAF Guilherme Pablo da Silva Vasconcelos, acompanhava a procissão por Boreste da embarcação Pérola, quando resolveu mudar de posição e ficar a bombordo da referida embarcação, fazendo manobra pela popa, e foi surpreendido pela manobra feita pelo rebocador IP, culminando com o naufrágio do bote Adventure Tour 3. Outra embarcação socorreu os passageiros e tripulantes. Não houve acidentes pessoais ou poluição ao meio ambiente hídrico. Em depoimento, o MAF Guilherme Pablo da Silva Vasconcelos, condutor do Adventure Tour 3, a Eliane de Almeida Silva, proprietária e passageira da mesma embarcação, Paulo da Conceição Vasconcelos, também passageiro, Luiz da Conceição Vasconcelos, condutor da embarcação Tuvirão L. Vitória, e José Manuel da Silva Brandão, comandante da embarcação Pérola, são unânimes em ratificar os fatos, como narrados acima. Em depoimento, Reinaldo Soares Paz, CFL, comandante do rebocador IP, informou que subiu o rio com velocidade de 8 km por hora, que estava com os dois motores ligados em marcha reduzida e não presenciou o naufrágio. E quem manobrava a embarcação era o PFL Carlos da Costa Soares Neto, que declarou estar a 7 km por hora e, ao avistar a procissão, reduziu para 4 km por hora e não viu a outra embarcação naufragar. O CTF Luiz Santana Castelo, chefe de máquinas do rebocador IP, declarou que subia o rio a 8 km por hora ao passar pela procissão e também não presenciou o naufrágio do bote. É estranho falarmos em quilômetros por hora quando falamos em navegação, mas assim foram os depoimentos. E no rio Corumbá eles usam metros e quilômetros por hora. Perfeito. Ele é um hábito regional. Os peritos constataram que o condutor
da embarcação Adventure Tour 3 realizou manobra imprudente ao ultrapassar a embarcação Pérola por bombordo, ficando entre duas embarcações de maior porte, sofrendo a influência dos banzeiros provocados, infringindo a regra 16 do RIPIAN. E que o condutor do rebocador IP não respeitou o limite de velocidade indicado na NPCF, que seria de 5 km por hora. O encarregado do inquérito, em consonância de entendimento com os peritos, responsabilizou o condutor da embarcação Adventure Tour 3, o MAF Guilherme Pablo da Silva Vasconcelos, e o condutor do rebocador IP, o PFL Carlos da Costa Soares Neto. A douta Procuradoria Especial da Marinha representou contra ambos e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, os representados que não constam do rol de culpados desse tribunal, Carlos Neto foi citado pessoalmente, não apresentando defesa tempestivamente, sendo declarado rével. Guilherme Vasconcelos foi citado pessoalmente e defendido por ilustre advogado constituído com a tese que a negligência e imprudência do representado não foi demonstrada e quem incorreu em todos os atos foi o condutor do rebocador, que se não estivesse em alta velocidade, o acidente não teria ocorrido. Também requeriu o Instituto da Gratuidade de Justiça, sendo deferido pela juíza relatora. Por fim, suscitou o preliminar de inépcia da inicial, o que foi indeferido pela juíza relatora em decisão interlocutória, acolhendo na íntegra os termos da douta Procuradoria Especial da Marinha, tendo em vista que a representação preencheu todos os requisitos legais e formais exigíveis. Aberta a instrução, em provas, a PEN louvou-se nas provas dos autos e os representados não as apresentaram. Encerrada a instrução, em razões finais a PEN ratificou os termos de sua inicial e os representados mantiveram-se silentes. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortez. Senhor presidente, senhores desembargadores, o MAF Guilherme Pablo da Silva Vasconcelos, condutor da embarcação Adventure Tour 3, agiu com negligência e imprudência, pois estava acompanhando a procissão fluvial por boreste da embarcação Pérola, descendo o rio Paraguai, quando em determinado momento resolveu mudar de posição e ficar bombordo da embarcação Pérola, fazendo a manobra de ultrapassagem pela popa, sofrendo assim a influência das marolas de duas embarcações de maior porte. O próprio barco motor Pérola, que media 35,5 metros, e o rebocador IP, que media 17 metros, que vinha em sentido contrário subindo o rio, culminando no naufrágio do bote Adventure Tour 3. O piloto fluvial Carlos da Costa Soares Neto, condutor do rebocador IP, foi imprudente e negligente ao empreender navegação, deixando de respeitar a velocidade conforme indicado nas normas e procedimentos da Capitania Fluvial do Pantanal, que determina no item 502, a linha A, que a velocidade máxima naquele trecho do rio seja de 5 km por hora. E conforme o depoimento das testemunhas nos autos, o rebocador, no momento do acidente, encontrava-se com cerca de 8 km por hora, contribuindo, portanto, para o naufrágio do bote Adventure Tour 3. Deste modo, esta Procuradoria reitera o pedido de condenação dos representados com fulcro no artigo 14, a linha A da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Com base nos documentos constantes dos presentes autos, concluo caber razão à Procuradoria Especial da Marinha ao representar contra o MAF Guilherme Pablo da Silva Vasconcelos, condutor da Adventure Tour 3, e contra Carlos da Costa Soares Neto, condutor do rebocador IP, ambos por suas condutas negligentes e imprudentes. O primeiro ao cometer erro de manobra, quando ultrapassou outra embarcação pela popa, ficando entre duas embarcações maiores e sofrendo as consequências das marolas. E o segundo ao navegar em velocidade excessiva nas proximidades de uma procissão fluvial. É como decido. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator revisor Átila Cury para apresentar suas conclusões. Eu acompanho o desembargador Sérgio
Mas vou pedir para ele considerar que a maior parcela de culpa é da embarcação que forçou a ultrapassagem dessa maneira numa procissão fluvial. Essa velocidade de 5 km por hora daria 2 nós e meio. 8 km por hora, 4 nós. Quer dizer, é por causa desse 1 nó e meio aí que o banzeiro foi causado para causar esse estrago na outra embarcação. Então peço para... Tá certo, ultrapassou a velocidade prevista da NPCF, mas não foi isso que deu causa ao acidente. Pode ter contribuído, mas não deu causa ao acidente com seu impacto, né? Como eu vejo esse problema aí dessas duas embarcações, Meritíssimo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, naufrágio. Quanto à causa determinante, erro de manobra do bote e velocidade excessiva da outra embarcação. Decisão, julgar procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando o acidente da navegação tipificado no artigo 14, a linha A, da Lei 2.180 de 54, como decorrente das condutas negligentes e imprudentes do Sr. Guilherme Pablo da Silva Vasconcelos, condutor da embarcação Adventure Tour 3, e do Sr. Carlos da Costa Soares Neto, condutor do rebocador IP, e considerando as circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-los à pena de repreensão com fundamento no artigo 121, inciso 1 da referida lei, custas ao segundo representado. Como voto, só realçando que ainda é um voto originário da nossa querida desembargadora. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Átila Cury para apresentar seu voto. Com o relator, excelência. Obrigado. Como votos dos demais desembargadores? De acordo. De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação no voto no processo 33948/2020, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado à pena de repreensão, assim como o segundo representado também à pena de repreensão, custas direcionadas ao segundo representado. Processo número 33961 de 2020, da relatoria do desembargador Sérgio de Moura, pelo revisor desembargador Júlio Neves, a autoria da Procuradora Especial da Marinha, representados Alexandre Batista Pereira e Tony Marcos Silva Ribeiro por seus advogados. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Trata-se de analisar o acidente e o fato da navegação, tipificados respectivamente nos artigos 14, a linha A, e 15, a linha E, ambos da Lei 2.180 de 54, ocorridos em 14 de outubro de 2018, durante navegação na represa do Jaguará, Rifaina, São Paulo, com ocorrências de danos materiais, porém, sem acidentes pessoais ou poluição ao meio ambiente hídrico. Extrai-se dos autos que a embarcação navegava com os passageiros. Extrai-se dos autos que a embarcação navegava e os passageiros foram tirar foto na proa, sendo alertados pelo condutor que não poderiam estar todos no mesmo ponto da lancha, instante em que começou a entrar água na embarcação. O condutor pediu que vestissem coletes salva-vidas, porém não havia coletes suficientes. Os passageiros saltaram na água e alguns revezaram coletes e foram resgatados por uma lancha que passava pelo local. Em depoimento, Suzy da Silva Souza declarou que a embarcação estava sob responsabilidade do seu irmão Tony Marcos Silva Ribeiro.
Em depoimento, o marinheiro fluvial auxiliar de Convés, Alexandre Batista Pereira, condutor, informou que havia coletes suficientes para todos os passageiros, que avisou para que todos não fossem ao mesmo tempo para a proa, e por isso a proa ficou baixa, que uma lancha passou próxima fazendo com que embarcasse água, causando a queda dos passageiros, e que todos foram resgatados por uma outra lancha que passava. Considera que a responsável pelo acidente foi a embarcação que passou próxima à sua. Em depoimento também, Tony Marcos da Silva Ribeiro, responsável pela embarcação, declarou que havia coletes salva-vidas para todos, que 5 passageiros vestiam coletes e que fazia manutenção regularmente na embarcação. Também depois, Tânia Cristina Dias Vaz Ormenese, passageira, declarando que todos os passageiros utilizavam coletes salva-vidas e corrobora a sequência dos acontecimentos relatados pelo condutor. Os peritos constataram que houve imprudência do condutor ao navegar com excesso de passageiros. O encarregado do inquérito responsabilizou pelo naufrágio o condutor e a proprietária da lancha DK Bueno. A douta Procuradoria Especial da Marinha representou contra Alexandre Batista Ferreira, condutor, e Tony Marcos Silva Ribeiro, responsável pela embarcação, e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, os representados que não constam do rol de culpados desse tribunal foram citados e defendidos por ilustre advogado constituído. Em petições diversas, mas com o mesmo conteúdo, com a tese que não houve imprudência e negligência do condutor e do responsável pela embarcação, no momento em que o condutor advertiu os passageiros a não se posicionarem ao mesmo tempo na proa da lancha, excluindo sua responsabilidade, rompendo o nexo de causalidade diante da culpa exclusiva de terceiros. E que, contrariamente, alegado pela douta Procuradoria, inclusive corroborado pelos depoimentos em oitivas, que a embarcação possuía todos os equipamentos de segurança necessários e em quantidade suficiente para todos os passageiros. Suscitou preliminar de ilegitimidade ad causam, sendo indeferidas pelo desembargador relator, tendo em vista que as assertivas da representação são, por hipótese, consideradas verdadeiras e que os fatos alegados pela douta Procuradoria poderiam ser contestados na fase instrutória do processo. Por fim, solicitaram gratuidade de justiça, o que já havia sido deferido pela desembargadora relatora. Aberta a instrução, em provas, a PEN louvou-se nas provas dos autos, o representado Alexandre Pereira manteve-se silente, enquanto que o representado Tony Ribeiro apresentou requerimento para oitiva de testemunhas e quesitos. Realizada a oitiva de testemunhas, foram abertos prazos para as partes se manifestarem. A PEN tomou ciência, os representados não se manifestaram. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN ratificou os termos de sua inicial. Os representados em petição conjunta apresentaram suas razões finais com os mesmos argumentos de suas defesas. É o relatório. Obrigado. A palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortez. Senhor presidente, senhores desembargadores, Alexandre Batista Pereira, condutor da embarcação DK Bueno, foi negligente e imprudente por navegar com excesso de passageiros e por não possuir a bordo da embarcação material de salvatagem suficiente para todos. Assim, quando os passageiros se concentraram na proa da lancha para tirar fotos, o peso em excesso contribuiu para a entrada de água a bordo, culminando no naufrágio, expondo assim a risco as vidas de bordo e a segurança da própria embarcação. O representado Tony Marcos Silva Ribeiro, responsável pela embarcação DK Bueno, agiu com negligência, tendo em vista que realizava passeios turísticos com a embarcação e autorizou que esta suspendesse com excesso de passageiros e sem material de salvatagem para todos a bordo, contribuindo evidentemente para o naufrágio e a exposição a risco em análise.
Os representados apresentaram defesas autônomas, porém subscritas pela mesma advogada e suscitando a mesma tese defensiva, qual seja, culpa, fato de terceiro. Quais sejam os passageiros que teriam se aglomerado na proa da lancha para tirarem fotos, apesar das diversas vezes advertidos pelo condutor dos riscos da aglomeração. Ocorre que a acusação que pesa contra os representados é de terem empreendido a embarcação com inequívoco excesso de passageiros e sem colete salva-vidas para todos, fatos não refutados pela defesa e que geraram o inegável cenário de risco que resultou no naufrágio relatado. Deste modo, esta Procuradoria reitera o pedido de condenação dos representados com fulcro nos artigos 14, a linha A e 15, a linha E da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador relator Sérgio Moura, para apresentar suas conclusões. Analisando os presentes autos e com base nos documentos constantes sobre o acidente e o fato da navegação, assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar contra o condutor Alexandre por suas condutas negligente e imprudente ao suspender a navegação com excesso de passageiros e contra Tony Ribeiro, responsável pela embarcação, por sua conduta negligente, em virtude de ter autorizado que a mesma suspendesse com o mesmo excesso de passageiros. Ressalte-se que a alegação da douta Procuradoria Especial da Marinha, que o material de salvatagem não seria suficiente para todos os passageiros, não se sustenta em virtude do depoimento dos próprios passageiros que afirmaram que havia colete salva-vidas para todos. É como decido. Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador revisor Júlio Neves, para apresentar suas conclusões. Senhor presidente, senhores desembargadores, acompanho as conclusões do desembargador relator. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor, desembargador relator Sérgio Moura, para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, embarque de água pela proa, queda na água de passageiros e posterior naufrágio da embarcação na represa do Jaguará, Rifaina, São Paulo, com ocorrência de danos materiais, porém sem acidentes pessoais ou poluição ao meio ambiente hídrico. Quanto à causa determinante, excesso de passageiros. Decisão: julgar improcedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando o acidente e o fato da navegação tipificados nos artigos 14A e 15E da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrente das condutas de Alexandre, condutor, e Tony, responsável pela embarcação, ambos da DK Bueno, só um instante, senhor presidente. A decisão, reformulando a decisão,
julgar parcialmente procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando acidente o fato da navegação, tipificados respectivamente nos artigos 14, linha A e 15, linha E da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrente das condutas negligente e imprudente de Alexandre Batista Pereira, condutor, e Tony Marcos Silva Ribeiro, responsável ambos pela embarcação LM DK Bueno, e considerando as circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-los à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa no valor de 300 UFIR, com fundamento no artigo 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º da referida lei, isentos de custas. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Júlio Neves para apresentar seu voto. Senhor presidente, senhores desembargadores, acompanho o desembargador relator. Eu colocaria que era procedente, porque tanto pelo 14A do naufrágio e o 15E, só não foi comprovado o colete salva-vidas. Então, acompanho o relator de ser parcialmente nesse sentido, mas estou de acordo com o relator. Como votos os demais desembargadores? De acordo. De acordo. Então, só reformulando, que realmente parcialmente procedente? Pode ser, Ok, tá. Perfeito. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Publicação no voto no processo 33961/2020. Decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade julgar parcialmente procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado a pena de repreensão mais multa de 300 UFIR, assim como o segundo representado a pena de repreensão mais multa de 300 UFIR, sem custas. 15 horas. Regressamos.
Com o senhor secretário. Continuação da pauta, processo 34236 de 2020, da relatoria do desembargador Sérgio Demora, revisor desembargador Átila Lancuri, autoria da Procuradoria Especial da Marinha, e os representados Luiz Fernando Silveira Souza, por seus advogados. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Perfeito. No dia 13 de setembro de 2019, por volta das 7 horas e 45 minutos. Um instante, por favor. No dia 13 de setembro de 2019, por volta das 7 horas e 45 minutos, a embarcação Sol de Verão, com 18 metros e meio de comprimento, 59 toneladas de arqueação bruta, classificada para atividade de rebocador, transporte de carga e área de navegação de apoio marítimo / cabotagem, iniciava sua manobra de desatracação atrelado à balsa Três Fronteiras, com 40 metros de comprimento e 114 toneladas de arqueação bruta, classificada para transporte de carga e passageiros, área de navegação interior, na travessia entre a cidade de Paranaguá, Paraná, e a Ilha dos Valadares, Paraná. Quando o rebocador Sol de Verão, já desatracado, fez a manobra de giro, o cabo que liga o comboio rompeu-se, deixando a balsa à deriva, que abalroou as embarcações Cruel Mares 1 e Cruel Mares 3, mantendo-se apoiada nelas. Em seguida, o rebocador se aproximou para iniciar a manobra de remoção da balsa. Após passados os cabos, iniciou-se a retirada da embarcação. Entretanto, durante a manobra, devido à posição da Três Fronteiras, ela colidiu com 2 pilastras da Ponte dos Valadares, mas sem acidentes pessoais nem poluição hídrica. Contudo, quanto aos danos materiais, houve danos estruturais em 2 pilastras da Ponte dos Valadares, no costado e na estrutura do mastro da luz de bombordo da balsa Três Fronteiras e nos costados das embarcações Cruel Mares 1 e 3. Após liberar os passageiros e veículos no lado da ilha, o comboio retornou para o lado da cidade e foi abordada por uma equipe de inspeção da Capitania dos Portos do Paraná. Foram ouvidos 5 depoentes e seus depoimentos constam dos autos e no relatório disponibilizado no SEI. O Boletim de Informações Ambientais indicou que no dia do acidente havia nuvens que mantiveram o céu encoberto e os ventos de direção norte-nordeste com intensidade entre 2 e 7 nós, observando-se também a ocorrência de chuva fraca e chuviscos durante a madrugada e o início da manhã. De acordo com a cinemática descrita pelos peritos, a colisão do rebocador com a passarela de acesso à Ilha dos Valadares ocorreu após outros acidentes anteriores. O acidente se fez na tentativa de remoção da balsa após um abalroamento com 2 embarcações fundeadas, que ocorreu depois de uma ruptura do cabo, que seria o evento inicial. Segundo a análise da perícia sobre o evento de ruptura do cabo, consta que a embarcação ficava atrelada ao rebocador por meio de uma amarra de seda com 2 polegadas de diâmetro. Durante a manobra de desatracação, em que o rebocador muda de posição no eixo central que usa para empurrar a balsa, o cabo se rompeu, deixando a balsa à deriva.
Após verificado o cabo rompido, bem como a maneira como o mesmo se rompeu, os peritos concluíram que houve rasgo devido a uma torção no próprio cabo de amarração e, por conta da fadiga do material, a amarra rompeu, caracterizando-se o evento como caso fortuito, o rompimento de cabo. No que diz respeito ao abalroamento, os peritos registraram que a balsa abalroou 2 embarcações que estavam fundeadas por estar à deriva, após o rompimento do único cabo que a unia ao rebocador. O curso da balsa foi determinado pelo somatório das forças do rebocador ao proceder com a desatracação e da força da maré de vazante com o vento da região, conduzindo a embarcação diretamente para os barcos. Os danos não foram maiores, pois a balsa não desenvolveu velocidade suficiente para isso. Quanto ao evento da colisão, os peritos analisaram que após a balsa abalroar as outras embarcações fundeadas, ela ficou parada, sendo sustentada por essas 2, o que possibilitou a amarração para sua remoção. Na manobra, o rebocador colidiu com as 2 vigas de sustentação da passarela para a Ilha dos Valadares. Em resposta ao rol de quesitos formulados pelo encarregado do inquérito, observou-se que o material utilizado na amarração entre o rebocador e a balsa estava em boas condições. O material também era apropriado para aquele tipo de manobra. Além disso, não foi constatado nenhum tipo de variação meteorológica no local do acidente que pudesse ter contribuído substancialmente à ocorrência do incidente, tampouco excesso de peso na balsa ou alteração na inclinação longitudinal do navio, o trim ou compasso. Na análise dos peritos, houve imperícia do piloto ao realizar a manobra, que deveria ter sido feita puxando a embarcação para longe do local em direção ao centro do rio e não perpendicular à margem, considerando o espaço de manobra e a correnteza do local. A perícia destacou que o piloto da embarcação, apesar de conhecer o rebocador, é de outro estado e não conhecia as características ambientais da região. Os demais comandantes do rebocador Sol de Verão também não são da região e não estão familiarizados com as condições ambientais do local. Segundo os peritos, mesmo em um trecho de travessia de rio, a região do Rio Itiberê necessita de pessoal que conheça as particularidades do local por conta da existência de baixios, o calado da região devido à variação da maré, intensidade da correnteza e ventos peculiares à região. Os peritos concluíram que a causa determinante da colisão da balsa Três Fronteiras com as pilastras da passarela se deu por imperícia do piloto do rebocador durante tentativa de remoção da balsa, por desconhecer as características ambientais da região. No que diz respeito ao rompimento do cabo que unia a balsa ao rebocador Sol de Verão, os peritos constataram que ocorreu um rasgo devido a uma torção no próprio cabo de amarração e por conta de uma fadiga de material, a amarra rompeu, resultando no abalroamento da balsa com as embarcações, caracterizando-se o rompimento do cabo e o abalroamento como caso fortuito. O encarregado do inquérito, em seu relatório, apontou o erro na manobra de remoção da balsa do local pelo piloto do rebocador como fator contribuinte da colisão da balsa Três Fronteiras com as pilastras da Ponte dos Valadares, concluindo que a causa determinante do acidente foi a imprudência do rebocador Sol de Verão ao realizar a manobra de remoção da balsa de seu local de abalroamento com as embarcações. As conclusões da PEN serão sustentadas pela douta procuradora. Recebida por unanimidade a representação, o representado que não consta do rol de culpados desse tribunal foi citado pessoalmente e apresentou defesa através de ilustre advogado regularmente estabelecido, alegando a exclusividade do insucesso da operação ao fortuito rompimento do cabo, requerendo arquivamento por ausência de culpa e produção de provas por depoimentos de testemunhas. Aberta a instrução, em provas a PEN louvou-se nas provas dos autos e o representado deixou decorrer o prazo sem se manifestar. Encerrada a instrução, em razões finais a PEN reiterou os termos de sua exordial e o representado deixou decorrer o prazo sem se manifestar.
É o relatório. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortez. Senhor presidente, senhores embargadores, o representado, o marinheiro de Convés Luiz Fernando Silveira Souza, condutor do rebocador Sol de Verão, deve ser responsabilizado diante de sua conduta imprudente ao realizar erro de manobra de remoção da balsa, sem conhecer previamente as características da região e principalmente sem planejamento prévio da operação de resgate mal sucedida, num local com restrição de manobra, considerando a proximidade da embarcação com as pilastras contra as quais colidiu. Além disso, conforme destacado pela perícia, o piloto da embarcação não conhecia as características ambientais da região, como a existência de baixios, o calado da região, a variação da maré, bem como a intensidade da correnteza e ventos. O representado se defendeu de fato a ele não imputado, pois sustenta que o evento inicial, rompimento de cabos, foi decorrente de caso fortuito, assim como o abarroamento dele decorrente, vez que a balsa ficou à deriva e abarroou 2 embarcações. Ocorre que a acusação da PEN foi relativa a evento autônomo e não decorrente deste, ou seja, a colisão da balsa contra as pilastras da ponte. E este acidente ocorreu posteriormente e foi decorrente da mal executada manobra de resgate das balsas sinistradas, efetivada pelo representado. Registre-se que, contra estes fatos, o representado não apresentou defesa. Deste modo, esta Procuradoria reitera o pedido de condenação do representado, com fulcro no artigo 14, alineado à Lei Orgânica do Tribunal. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Como defendeu a douta procuradora. A douta Procuradoria Especial da Marinha representou apenas pelo erro de manobra de remoção da balsa, sem conhecer previamente as características da região e, principalmente, sem planejamento prévio da operação de resgate mal sucedida, no local com restrição de manobra, considerando a proximidade da embarcação com as pilastras com as quais colidiu. A defesa alegou a exclusividade do insucesso da operação ao fortuito rompimento do cabo, requerendo arquivamento por ausência de culpa. Mas a PEN considerou o rompimento de cabo e posterior abarroamento da balsa com as 2 embarcações decorrentes de caso fortuito. No entanto, a partir do momento em que o comandante do rebocador atua na remoção da balsa e por erro de manobra ocorre a colisão com as pilastras, a PEN entendeu que a cadeia causal foi interrompida e admitiu que a referida conduta culposa à colisão fosse atribuída ao comandante do rebocador. E nesse aspecto, assiste razão à PEN. É como concluo. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Átila Cury para apresentar suas conclusões. Eu estou acompanhando o desembargador Sérgio. É um caso que parece simples, mas é um pouco complexo, né? Se o comandante não agisse para tentar tirar a balsa daquelas 2 embarcações que ela abarroou, poderia ter causado o mesmo estrago, um estrago maior, né? Eu acho que ele se sentiu compelido a tentar fazer aquela situação. Estava ali atrapalhando as outras 2 balsas. E a partir daí teve esse insucesso nessa manobra. Não se nega que ele teve insucesso na manobra. Mas acho que ele não poderia agir também de maneira diferente. Talvez ele pudesse chamar qual empresa de salvamento que estaria disponível ali na hora para tentar salvar essa balsa que certamente atenua, mas não exime. Sim. Deixa eu... Na hora da discussão... Isso da discussão ainda? Não. Mas eu estou acompanhando o desembargador Sérgio. Palavra aberta para a discussão. Desembargador Nelson vai falar nada? Negativo, excelência. Não, eu já achei que a discussão começou antes. E quando se passou a palavra para a discussão, a gente ficou tudo em silêncio. Não, mas eu estou querendo saber se o senhor é verdade ou é virtual. Está muito parado na mesma posição. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão
do acidente, fato da navegação, colisão da balsa Três Fronteiras com 2 pilastras da Ponte dos Valadares, Ilha dos Valadares, Paraná, com danos materiais materializados por danos estruturais às pilastras da ponte atingidas e ao costado e à estrutura do mastro da luz de bombordo da balsa, sem acidentes pessoais, tampouco poluição hídrica. Quanto à causa determinante, erro de manobra de remoção da balsa do seu local de abalroamento com as embarcações Cruel Mares 1 e Cruel Mares 3. Decisão: julgar procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando as circunstâncias e consequências atenuantes e agravantes relatados sobre o acidente da navegação, tipificado no artigo 14, a linha A, colisão, da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, como decorrente da conduta imprudente do MNC Luiz Fernando Silveira Souza, na qualidade de comandante do rebocador Sol de Verão, condená-lo a pena de repreensão, de acordo com o artigo 121, inciso 1 da referida lei. Custas na forma da lei. É como voto. Com o senhor desembargador revisor Átila Cury para apresentar seu voto. Relator, excelência. Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade, nos termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Publicação no voto no processo 34.236 de 2020, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão custas na forma da lei. Processo número 33.932 de 2020, da relatoria do senhor desembargador Sérgio de Moura, revisor senhor desembargador Fernando Alves Ladeiras, da autoria da Procuradoria Especial da Marinha, sendo os representados Isaac Penha do Nascimento Marques, Revel, posteriormente pelo advogado da DPU, e Diego dos Santos Prates, tripulante também Revel, posteriormente assistido pela Defensoria Pública da União. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar seu relatório. Trata-se de analisar o fato da navegação tipificado no artigo 15, a linha E da Lei 2180 de 54, ocorrida em 7 de fevereiro de 2019, durante navegação nas proximidades da Barraca do Gaúcho, orla norte de Porto Seguro, Bahia, com ocorrência de lesão corporal em 2 ocupantes do dispositivo Banana Boat, sem ocorrência de danos materiais ou poluição ao meio ambiente hídrico. Extrai-se dos documentos constantes nos autos que a lancha Tamatinga 3, conduzida por Isaac Penha do Nascimento Marques, com auxílio de Diego dos Santos Prates, após alguns minutos de passeio, fundiu a embarcação para atividade de recreio dos passageiros. Após, os passageiros foram colocados no dispositivo Banana Boat. Ao fazer a volta por trás do dispositivo rebocado, o cabo passou por cima do Banana Boat, derrubando a maioria das pessoas, causando lesão corporal em 2 passageiros que foram encaminhados a um hospital. Os peritos concluíram que a causa determinante para o acidente foi a imprudência do condutor da embarcação ao não observar as medidas de precaução e segurança durante a manobra, ao passar por trás do dispositivo Banana Boat com cabo de reboque sendo puxado pela lancha a motor. O encarregado do inquérito, em consonância com os peritos, concluiu que a causa determinante foi a imprudência e negligência do condutor e a negligência do seu auxiliar, pois desobedeceram as normas de segurança normas de segurança da autoridade marítima. A douta Procuradoria Especial da Marinha representou contra Isaac Penha do Nascimento Marques, com auxílio de Diego dos Santos Prates, e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, os representados que não constam do rol de culpados desse tribunal, Diego dos Santos Prates foi citado pessoalmente, sendo defendido pela Defensoria Pública da União com a tese da negativa geral. Isaac Penha do Nascimento foi citado por edital, sendo também defendido pela Defensoria Pública da União, também com a tese de negativa geral. Aberta a instrução, em provas a PEN louvou-se nas provas dos autos e a DPU informou não haver provas a produzir.
Encerrada a instrução, em razões finais, a PEN ratificou os termos de sua inicial e a DPU reportou-se aos termos de sua defesa. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora, representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, o representado Isaac, mestre da lancha Tamatinga 3, deve ser responsabilizado diante da sua conduta imprudente, caracterizada pela negligência e imprudência, por não observar as medidas de precaução de segurança durante a manobra, e mesmo assim manobrar para passar por trás do dispositivo rebocado, com o cabo de reboque sendo puxado pela embarcação. O representado Diego deve ser responsabilizado por negligência diante de sua inação em fazer algo para, no mínimo, tentar evitar a consumação do acidente em referência. Vale destacar o que ele mesmo afirmou em seu depoimento relativo à ocorrência de acidentes das mesmas características, o que denota a previsibilidade da ocorrência de outros incidentes. Deste modo, esta Procuradoria reitera o pedido de condenação dos representados com fulcro no artigo 15, a linha E da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador relator Sérgio Moura, para apresentar suas conclusões. Com base nos documentos constantes dos presentes autos, concluo assistir razão à douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar contra Isaac e Diego por suas condutas negligentes e imprudentes ao manobrar a lancha motor por passar por trás do dispositivo Banana Boat, que era rebocado pelo cabo, ao não observar as devidas medidas de segurança durante a manobra, contrariando as normas da autoridade marítima. Como concluo. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras, para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, acompanho o eminente desembargador relator, típico erro de manobra. Ele vai buscar o homem na água e depois passando pela polpa do dispositivo, acabou dando uma raspa na balsa, no dispositivo, né? Por sorte, não houve lesões mais graves. 2 pessoas ainda sofreram lesão na mão, mas podia ter sido muito mais grave do que isso. E o principal responsável é o próprio mestre, com certeza. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura, para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, lesão corporal em 2 ocupantes do dispositivo Banana Boat, sem ocorrência de danos materiais ou poluição ao meio ambiente hídrico. Quanto à causa determinante, como já dito pelo desembargador revisor, erro de manobra. Decisão: julgar procedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando o fato da navegação tipificado no artigo 15, a linha E da Lei 2180 de 54, como decorrente das condutas negligente e imprudente de Isaac Penha do Nascimento Marques, condutor, e Diego dos Santos Prates, auxiliar, ambos da lancha Tamatinga 3, e considerando as circunstâncias, consequências, atenuantes e agravantes relatados, condená-los à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa no valor de 300 UFIR, com fundamento no artigo 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º da referida lei, isento de custas. É o voto. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras, para apresentar seu voto. Com relator, excelência. Obrigado. Com votos dos demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto do senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Publicação no voto no processo 33932/2020, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando os representados à pena de repreensão cumulativamente com multa de 300 UFIR, sem custas. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nessa sessão posteriormente serão publicados no EDTM para efetiva contagem de prazo para recurso. Bom, próxima, nos vemos daqui a uma semana, né? Dia 23, às 9 horas da manhã. E novamente físico e o pleno reunido, né? Todo o tribunal reunido. Aqui depois temos, acho que se eu não me engano, na quarta-feira, primeira turma, e na quinta, dia 24.
e dia 25, na quinta-feira, a segunda turma. Algum comentário? Palavra aberta. 23, 9 horas da manhã já estava na pauta. Temos um embargo infringente, temos um julgamento interrompido e mais 4 julgamentos, se eu não me engano. Nada a comentar, declaro encerrada a sessão do dia 16 de setembro. Só um minuto, presidente. Desculpa. Vai ser plena, físico, 9 horas, dia 23, primeira turma 24 e novamente pleno físico no dia 25. Pleno físico. E a segunda turma será dia 30. É isso mesmo. Então, 23 pleno físico, 24 primeira turma, e 25 dia 30, pleno físico. Dia 30, perfeito, Dia 25 é físico. Físico com, acho que vai ter não sei também. Um julgamento de recurso. Então deve ser esse aí também. Declaro encerrada a sessão do dia 16 de setembro.